Então tá, acabou a brincadeira. A lírica bereta transformei em escopeta. Então vai lá, pega a tua luneta, que eu vou te explicar como funciona esse planeta. Eu demorei muito pra entender, porque eu ainda era um bebê. Não foi a 25, mas não foi a 10 mil. E dessa vez eu vim nascer aqui no Brasil. Bem-vindos ao Welcome to Brazil, né? Nome por enquanto, vamos ver se fica esse aí. Tá frio pra caramba, né? Em alguns lugares do mundo tá quente pra caramba e os dois efeitos extremos, né, estão interligados. Mas isso me fez pensar que olha como o mundo tá ficando homogeneizado, né? Até por uma ampliação da escala. Porque agora aqui pela primeira vez, né? Não vou dizer que é pela primeira vez na história, mas não é um hábito comum, né? Não sei se já teve de terem cancelado as aulas por causa do evento climático, né? Eu até falo um pouco da tese, dessa homogeneização da tese, mas não é o que eu quero fazer aqui, né? O que eu quero fazer aqui? Eu vou fazer uma amostra do que eu quero fazer. Então, o tema desse vídeo aqui, ó, dessa amostra, pelo menos, vai ser a partir de aliens, tá? Porque é o que compõe a ideia do personagem, né? Algumas inspirações, por exemplo, Black Alien. Que a ideia é, de repente, entender e tentar até registrar e, eventualmente, reportar como é que a humanidade funciona, né? Tem outros trechos. O presente, hoje, o futuro de ontem, andando no escuro no planeta dos homens. Esse hoje é o futuro de ontem, tem até um outro ponto que eu quero abordar em outros vídeos, que é em relação ao tempo, né? Mas aí Raul Seixas também, né? Porque Raul a gente nem precisa falar muito sobre OVNIs, né? Sobre aliens, que é a própria ideia da música dele, né? Mas era uma angústia não, algo que era presente na música, né? E essa é Ouro de Tolo, né? Que tem toda aquela mensagem profunda, mas tem outras, tipo até a própria SOS Disco Voador. E aí isso aqui é como um chamado me faz pensar, né? Porque existe uma parte aí de dizer que os aliens venham nos salvar, né? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Se realmente a gente não conhece, né? A gente quer a história, pelo menos da humanidade, de pessoas, seres estranhos chegando, e geralmente não foi para salvar, né? Os europeus aí, quando chegaram, foi para colonizar, né? E há outras inspirações, por exemplo, é xamã, esse estudante, né? Estudante é professor, xamã é meu pastor. Falam aqui, ó, justamente. Naves espaciais são carabelas, e extraterrestres brancos em 1500. E é 500 anos à frente, né? 500 é muito significativo para nós e para o mundo, né? E também de estar à frente, né? Porque os caras conseguem ter visões, nossa senhora. Milton Santos falava que os rappers eram os intelectuais da periferia, né? Então, o que eu quero fazer, o que eu pensei em fazer é justamente de pegar e fazendo um pupurri comentando, ou em cima ou comentando e fazendo um pupurri, né? Só que isso leva um tempo, então por isso que eu tô fazendo essa amostra aqui, né? Por exemplo, com aliens, mas poderia fazer com solidão, né? Que é um tema muito presente hoje em dia, né? E aí poderia falar ou até só indicar mesmo, né? Porque já é só saber, né? E essa aqui, ó, do álbum Sobreviver, do Criolo, né? E o nome do álbum Se Sobreviver diz muita coisa, que a gente já tá numa luta por sobrevivência mesmo. Que essa aqui do Criolo, com o MC Hariel, Lineker, Maria Villani e Jax Morelenbaum, né? Inclusive eu acho a voz do que canta aqui, esse trecho muito parecido com a do Gangster. O sonho de variadas mães, uma menina, uma filha, mulher, pra descer, pra trocar, pra tirar da solidão que existe lá. E aí no mesmo álbum tem essa aqui daí com Milton Nascimento. Me vesti de solidão, me vesti de solidão.
Ou então poderia fazer sobre depressão, né? Que é a OMS declarou uma pandemia, né? Depois da pandemia. E a gente tem que entender os porquês e como tratar, né? Tá todo mundo com algum problema, a sociedade tá doente, né? E, enfim. Tudo que te leva à depressão, à quase morte, o rap salva. O rap é um... Ele fala, o rap salva, né? E tem nessa parte aqui nessa música, tem que é pra desabafar, o meu rap vai me levar, né? Ah, e tem outra dele mesmo que é a arte liberta, né? Então, o rap como sentido artístico, né? Liberta bastante. A arte liberta, né? Mas eu não vou botar esses trechos aqui porque eu quero ficar focado na parte da depressão, né? E aí vai ter a ver com o que no final das contas eu vou fazer, porque eu dei uma amostra aqui, né, do que eu quero fazer, mas não querer e poder, né? Eu vou fazer, na verdade, então, um react geográfico. Já tá organizado ali, né? Porque isso aqui dá um trabalho. Se você soubesse, isso tudo aqui é só um disfarce, diz o Xamã, né? Mas então, assim, ó, vai ser um react à música Sétimo Templário do Criolo, que justamente termina com depressão. Tem sido a minha música favorita, e aí agora a ideia é ouvir ela. É o sétimo templário, um rei, um frade, um mago. Já começa assim, né? Sétimo Templário, esse pessoal aí da internet, né, que eu frequento muito, e também já fui meio incel, né? Não na cultura, né, mas exatamente do termo mesmo, entendo um pouco dos sentimentos, até porque é a sociedade que está nos deixando doentes, né? Mas enfim, eles têm uma paixão por templários, por Idade Média, né? Dizem que tem que ter uma nova cruzada. E só gente boa, né? Um rei, um frade, um mago. O Jean Meslier dizia que o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. A morte vem de ciranda, velho, mulher e criança. Mas morreu na pandemia, né? Velho, criança. E na verdade, não teve diferença de gênero, eu acho, né? Não sei. Mas, pelo menos não tão marcante, mas é que a pandemia não foi uma exceção. A pandemia foi só o sistema ficando mais rápido e mais intenso. Uma sala secreta, um olho que sangra lança, presidente. Sala secreta, o olho que sangra a lança, né? Daí que os caras falam dos Illuminati, do olho no triângulo. Não acho que os teóricos da conspiração estão necessariamente, totalmente errados em tudo, né? Justamente porque tem evidências de que algumas já aconteceram. De que desplau, depois pergunta se é matança. E a cada banho de sangue, um banho de desesperança. E a cada bala vendida, um corpo que vai pra lama. Foi muito bom de ver sobre balas, né? Sobre de balas é Senhor das Armas, com Nicolas Cage. Mata minha sede, refresca minha lembrança. Presidente que desplau, depois pergunta se é matança. O que aconteceu no Brasil foi matança, né? Na pandemia como um todo. Já acontece, né? Os nossos números de mortes é superiores a lugares em guerra. Patrimônio do Brasil é o futuro da criança. Nossa... E aí o pessoal tá querendo proteger as crianças e estão certos, tá certíssimo em proteger as crianças. Quem sou eu para dizer para não proteger crianças da minha espécie, né? Mas talvez estão olhando para os lugares errados. A maior riqueza é o sorriso da criança. Slogan do governo é vou cuidar dessa criança. Aí se vê a pele preta vai matar essa criança. Não tem como falar de Brasil, de terra, de sistema, da humanidade nesse momento sem falar da questão racial, não. É muito recente, um peso muito grande, né? Então não tem como não abordar. Milícia é milícia, bacana é bacana. O estado Homem é homem, menino é menino, já dizia o Falcão, né? é só uma criança sentada chupando manga. O que tem nesse galpão das cópias de Dolce Gabbana? O que tem nesse galpão das cópias de Dolce Gabbana, né? Que tem muita falsificação, mas tem falsificação porque tem gente que compra, mas tem gente que compra porque a gente vive na era do consumismo, né? E o que tem? Pasta base pra caralho, dois tiozinho lampo de cana. Gestado por aditivo Pasta base. de água. 97% das notas de dólar tem vestígios de cocaína. Viram vingança, o racismo vira voto, a morte dropa na infância. Quando o racismo vira voto, a morte dropa na infância.
marcha dos desesperados na rua da ignorância, né? A primeira coisa que me vem é a marcha da família com Deus pela liberdade que teve antes do golpe de 64, né? Ou motociatas. E é o golpe a passeata dos desesperados, enfim, porque o povo tá desesperado, é desesperador viver no sistema hoje em dia, ainda mais aqui, né? Só que daí estão sendo mal direcionados, estão sendo enganados por um bando de 171 que só quer eles mesmos ficarem mais ricos, né? Essa parte instrumental eu acho ótima. Ah, fantástico. Quando o aço beija o peito, vem me salva Hermione. Aço beija o peito é tiro, né? E sobre Harry Potter eu não curto muito, né? Mas a mulher é transfóbica, né? Morrer só se for de amor, na voz de Alcione. E Alcione cantou até o fim do mundo e até depois, né? Porque morreu, o mundo ainda não acabou, esperamos, achamos, né? Mas lançou um álbum póstumo, tem que ouvir. O que se alimenta de medo, ferramenta que nos consome. É que os moleques tão de quebrada virado louco de fome. Ferramenta que o medo é a ferramenta. Ah, sobre medo ser ferramenta tem aquele V de Vingança, né? Muito bom. Ativista tá na mira, o povo já tá faz tempo. Fez uns 6 anos da morte da Dorothy, se eu não me engano, que era freira. Paradoxo do deslocamento em trânsito, carrega o vento. Desafio pra física quântica, aonde nasce o remorso? Aonde nasce o remorso, né? Porque existe uma preocupação aí sobre inteligência emocional, né? Por exemplo, empatia. Empatia é ensinado. Mas essa parte agora que vai vir que é a minha favorita de expressão. Se eu sou o sal, eu sou a margem, eu sou a lágrima, eu sou o ódio. Do jeito que ele fala, eu sou o ódio. Aonde nasce o remorso? Se eu sou o sal, eu sou a margem, eu sou a lágrima, eu sou o ódio. Fantástico. O eBay da Amazônia, maceta, joga num pote. Lacinho de presente, uma América do Norte. Veio uma notícia, vi semana passada, morreu o pai e a criança tentando fazer a travessia lá, a mãe sobreviveu, né? Não, foda, mas se tivesse entrado ia servir lá de mão de obra, né? O presente é mão de obra barata. Assassinato em série, vocês votaram na morte. Vocês votaram na morte, e não é a do Penadinho. Não existe amanhã se a Amazônia morre. E aí diz pro Leonardo DiCaprio ficar longe da Amazônia, mas se não existe Amazônia, ele não tem mais planeta para viver, né? E tá, talvez ele até tenha dinheiro para ir embora, né? Quando colonizarem Marte, que eles estão tentando fazer, mas talvez ele não queira, talvez ele tenha empatia. A Amazônia não só ambientalmente, que ambientalmente a gente não tem como negar, né, a força da mãe natureza, mas até socioeconomicamente, olha o que... Porque a crise não é só ambiental, tá? A crise é total. A última voz indígena, assassinada de forma esdrúxula. Na velocidade do verso, caminha enfrentamento de forma rústica. A última voz indígena assassinada de forma rústica, né? E aí teve o... Bom, a história indígena do Brasil, né? Qualquer um. Atento à história escrita, pois todo verso me fere. E todo verso me fere. Bah, tem uns que pegam lá no fundo, quando a gente ouve ou quando a gente escreve. Todo yes click, lala de 15 que vira fé. Pois depressão é melodia inquilina, morta de fome. Depressão é inquilina, tá sempre te sugando. Mas tem jeitos de combater. O que se alimenta da minha alma, só o palco me leva aonde? No caso do crioulo é o palco, né? O meu é a sala de aula. Eu possa respirar apenas por mais um dia de solidão. Aqui já escrevas na depressão, crioulo caminha. E aí fechou todas, né? Solidão e depressão. A gente vive numa sociedade da solitude. Apenas por mais um dia de solidão. Aqui já escrevas na depressão, crioulo caminha. Na depressão, crioulo caminha. E agora olha esse instrumental.
E aí cai, né? Mas enfim, eu queria fazer isso aqui, né? Porque queria pelo menos deixar essa amostra, né? Porque eu tenho que fazer agora uma outra coisa, né? Mas eu queria tentar deixar essa amostra até para poder mostrar. Então eu vou seguir esse conselho aqui. Faça dinheiro, se mantenha vivo. Quem cede a ver não quer vitória. Quem cede às vezes não quer vitória, tá? Isso é um belo ensinamento. Sempre fica alguma coisinha para falar, né? Sempre tem um extrazinho. Mas é assim, ó, o projeto é daqui a 3 anos, né? Para copiar aí o Distrito 9, né? Que ele prometia que em 3 anos voltava. Mas também porque 3 é um número importante, né? É o do entendimento. Primeiro tem a síntese, depois a antítese. E aí, né, da junção das duas ali, buscando o equilíbrio coordenado entre as duas, que não necessariamente é no meio, tu tem a síntese, né? Que daí, então, essa ideia. Síntese até tá nessa música aqui com o Criolo, eu acho fantástico o primeiro verso. Na verdade era para ter sido até a vinheta, né? Mas eu esqueci. Tem que ver, desde o começo fica 22 segundos construindo, mas eu vou botar direto na letra, né? Até por direitos autorais. Por mais que eu tente explicar, não consigo te tornar concreto, abstrato que só eu sinto. Por mais que eu tente explicar, é difícil porque é muito complexo, né? É como se eu ficasse aqui, nesse cantinho, vendo o mundo girado. Mas isso também fica para outro vídeo.